Não dá para acreditar, mas no quintal desta propriedade, em Aurora, em Santa Catarina, o Germano cria 160 caixas de abelhas sem ferrão, conhecidas como melíponas. O Brasil possui hoje uma média de 250 espécies e só aqui são criadas pelo menos 15, desde as maiores até essas menorzinhas. E a paixão não é de ontem, começou quando ele ainda era criança. Desde o meu avô, meu pai, a gente era acostumado desde criancinha, ir lá, até o pai brigava com a gente, nós ia lá, abria a caixa da abelhinha lá, pegava, comia mel lá, eu, meus irmãos aí. Só que assim, desde criança, eu fui estudar mais e ir atrás desse assunto das abelhas a partir do momento que a gente vai conseguindo as caixas, né? Mas toda a vida assim a gente teve, né? E o principal diferencial em trabalhar com a meliponicultura é justamente toda essa facilidade em poder ter as colmeias no quintal de casa, trabalhar sem aquelas roupas de proteção, né, que todo apicultor conhece muito bem, e também a facilidade em poder ter essas colmeias em qualquer estrutura, como essa daqui, ó, feita em uma tora que estava abandonada aqui na propriedade. Hoje ele faz parte da Associação Amigos das Abelhas Sem Ferrão do Alto Vale do Itajaí. As abelhas nativas possuem características específicas, diferentes das que têm ferrão, e vem ganhando espaço como alternativa de renda em pequenas propriedades. Uma das principais diferenças fica por conta da produtividade do mel e do pólen. As abelhas sem ferrão, elas produzem bem menos que a abelha com ferrão. Só que também, comparativo à população, a população delas é bem insignificante, comparativo a uma população de apis que pode chegar ali a 80, 100 mil abelhas por caixa, né? A produção delas, em comparativo por indivíduo, é maior do que a da apis. Mas, por elas serem poucos indivíduos, ela acaba sendo um volume menor, né? A quantidade de produção varia de acordo com a espécie. Uma jataí, por exemplo, pode produzir de 400 a 600 gramas por ano. As manda-saias, 2 litros. Já as bugias proporcionam uma média de até 3 litros. Por conta disso, o foco aqui na propriedade é voltado apenas para a comercialização de novas colmeias. Já o mel e o pólen ficam para consumo próprio. Pessoal, isso aqui é uma miringuaçu. Ela tem bastante aqui na nossa região. A gente captura bastante miringuaçu e jataí, que é as abelhas mais predominantes aqui na nossa região, né? Mas também captura manda-saias, guaraipos, outras espécies, né? Bastante tubuna também, que é uma área bem preservada, ainda tem. Essa aqui é uma abelha maravilhosa, miringuaçu. Ela tem um mel muito saboroso, né? E um própolis ainda mais benéfico para a saúde humana, né? O extrato de própolis dela é um dos mais, junto com o da jataí, é um dos mais benéficos e com propriedades medicinais, né? Esse fator da rainha ficar desfilando em cima da caixa, que nem a gente acabou de ver aqui, não é tão comum. Normalmente as rainhas são mais esguias, ou seja, quando você abre, às vezes você vê ela ali, ela tende a se esconder. Essa aqui ficou passeando aqui para realmente se exibir aí. De pequeno, só o tamanho mesmo, porque a importância que elas têm na natureza é extremamente grande. Isso porque as melíponas são consideradas mais eficientes na hora da polinização. Sem elas, a produção de muitos dos alimentos nem seria possível. As abelhas sem ferrão, elas, digamos que a vibração que elas produzem nas flores é melhor para polinização, ou seja, elas polinizam muito mais com mais eficiência as flores, né? Gerando assim maior produtividade, maior rentabilidade por planta, né? Quanto mais abelha tu tem, essas sem ferrão, mais vai abrangir, né? Ela mais vai polinizar, né? Outro fator assim também, por exemplo, as espécies como o guaraipo, que é uma abelha que ela sai muito cedo trabalhar. Às vezes assim é até quase escuro, assim, amanhecendo o dia, ela já está trabalhando. Trabalha até com garoa, com um tempo mais ruim, assim, elas trabalham, né? Diferente às vezes de uma apis que está garoando ou chovendo, assim, ela já não sai tanto para trabalhar, né? E no quintal do Germano, para todo lugar que se olhe, tem uma colmeia instalada, dos mais variados tipos, formas e tamanhos. A maioria produzida por ele mesmo. São todas endêmicas aqui no meu bioma, né? Algumas, a maioria, algumas compradas, outras eu consigo capturas através de abrigos provisórios, né? E assim, você pode estar adquirindo de
fornecedores idôneos, né, criadores responsáveis, ou você pode fazer através de capturas de enxameações, né, da natureza, ou seja, digamos assim, mudas que soltam dos enxames da natureza, né. Os abrigos provisórios são feitos por ele, com materiais bem simples e reaproveitados, como garrafas PET, jornal, plástico e fita durex. Pelo volume de colmeia ser grande na propriedade, o ambiente precisa ser adequado para garantir que elas trabalhem em paz. Para mantê-las saudáveis, o jardim é repleto de mudas frutíferas e flores ricas em néctar, principal fonte de alimento para as abelhas. No período de inverno, elas também recebem uma suplementação de alimento feita pelo próprio apicultor. Quando você tem poucas caixas em um ambiente, você não necessita fazer suporte de alimentação. Quando você tem várias caixas aí, automaticamente há uma concorrência grande de alimentação. No período de escassez, no inverno, a gente faz a alimentação, né? Que é basicamente um xarope feito de água e açúcar cristal, né? Meio a meio, né? Metade de água, metade de açúcar. Coloca ali, faz a mistura. Você pode aquecer ele também, fazendo fogo, né? E faz esse xarope e disponibiliza ali uma vez por semana, 2 vezes ao mês, ali só nas épocas mais frias, né? Todo esse trabalho é exposto de forma solidária em escolas, trazendo de forma teórica e prática a importância dessa preservação. As crianças aprendem também dicas de como capturar as abelhinhas, até fazer a instalação dos abrigos provisórios e colmeias em meliponários. As crianças ficam apaixonadas, é um mundo, é uma descoberta fascinante, assim, porque prende a atenção dos alunos, né? Você começa a falar, às vezes tem um aluno ali, daqui a pouquinho eles começam a prestar atenção, eles ficam vidrados, assim, eles ficam apaixonados por aquilo, né? Benefício para as crianças, para a preservação das abelhas na natureza, mas também para o germano, que é apaixonado pelo que faz e tem na atividade, além do ganha-pão, uma terapia diária. Digamos que você não tem volta, você começa a trabalhar com elas, você começa a entender delas, a ver a diferença entre cada espécie, a produção de mel, a diferença do mel, a diferença da abelha, da coleta dela, de todos os materiais, é bem interessante assim, e bem apaixonante, né?